A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que estão nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No livro de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o quarto animal da visão de Daniel. O assunto, irmãos, se encontra no livro de Daniel, capítulo 7. Eu não vou ler todo, irmãos, todo o capítulo, né? Porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Mas eu vou usar aqui umas ilustrações, né? Vou pegar os versos mais importantes e eu quero mostrar para os irmãos que o quarto animal da visão que Daniel teve desses quatro animais não se refere, irmãos, ao Império Romano. Porém, irmãos, o quarto animal da visão que Daniel teve nos revela o reino da besta. Se os irmãos entendem que seja o Império Romano, eu peço para os irmãos, né, não pare o vídeo por aqui, né? Vê até o final, que eu garanto para os irmãos que os irmãos vão compreender que o quarto animal da visão de Daniel não se refere ao Império Romano, mas sim ao reino do Anticristo. Daniel, irmãos, ele teve uma visão de quatro animais saindo do mar, né? E aqueles quatro animais, né, simbolizam o quê? Reinos, né? Eu vou mostrar aqui para os irmãos uma ilustração desses quatro animais, né, que Daniel teve na visão dele. Tá aqui, irmãos, a foto, né, dos quatro animais que Daniel viu, né, naquela visão que ele teve. O primeiro animal era um leão com asas, né? O segundo animal é um urso com 3 costelas na boca. O terceiro animal é esse leopardo, né, de 4 cabeças, né, e 4 asas, né. E o quarto animal, irmãos, é um animal que ele não pôde descrever, né. É um animal forte, robusto, né, com 10 chifres sobre a cabeça. E dentre esses 10 chifres, né, se levantou, né, subiu entre eles um chifre pequeno. Então, irmãos, eu quero explicar aqui, irmãos, para os irmãos que esses quatro animais simboliza 4 reinos, né? O primeiro animal, o leão, nos revela o quê? O Império Babilônico. O segundo animal, esse urso, nos revela o quê? O Império Medo-Persa. Esse terceiro animal, o leopardo, está nos revelando o Império Grego. Irmãos, a maioria das pessoas interpretam esse quarto animal como sendo o Império Romano, né? Porém, irmãos, eu afirmo para os irmãos, esse quarto animal está nos revelando o quê? O reino da besta. Então, irmãos, primeira coisa que nós temos que saber dentro dessa profecia é que esses 4 animais simbolizam 4 reinos, né? A interpretação, irmão, de alguns, né, que interpreta o corpo do animal feroz como o quarto reino, né? Como o Império Romano, melhor dizendo, e os 10 chifres, sobre o qual subiu um chifre pequeno, interpretam eles, irmãos, que sejam um quinto reino, né, que é o do Anticristo. Porém, irmãos, não é assim a interpretação. Esse quarto animal, todo o corpo dele, junto com esses 10 chifres, está nos revelando o império, né? O reino da besta, melhor dizendo, né? Então, irmãos, vamos fazer uma leitura rapidinho no livro de Daniel para os irmãos entenderem que são 4 reinos revelados nesses 4 animais e não 5. Então, irmãos, vamos ler aqui, ó, no capítulo 7, verso 16. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Quer dizer, Daniel, irmãos, ele teve a visão daqueles 4 animais que nós vimos ali na ilustração, né? Saindo do mar. E aqui ele está pedindo, né? A verdade acerca disso, né? Ou seja, ele está pedindo que seja revelado a ele o que simboliza esses 4 animais. E no verso 17, ó, estes grandes animais que são 4, ó, são 4 reis que se levantarão da terra, ou reinos, irmãos, né? Aqui reis e reino nos revela a mesma coisa. Então, irmãos, aqui está deixando bem claro que esses 4 animais faz referência a 4 reinos e não 5, né? Vamos voltar lá na ilustração, né? E vamos falar um pouco dela de novo.
Por que, irmãos, eu estou dizendo isso, né? Porque, como eu disse, né, esses três primeiros animais, né, todos entendem que seja o Império Babilônico representado no leão, o Medo-Persa no urso, né, e o grego no leopardo. E esse quarto animal, irmãos, tem gente que interpreta o corpo dele como o Império Romano, né, e os 10 chifres como o reino da besta. Ou seja, estão lançando 5 reinos, né, dentro dessa revelação. Porém, como nós vimos em Daniel, o que que acontece? Esses 4 animais, né, eles estão revelando 4 reinos, né? E como eu disse, irmãos, o quarto animal feroz de 10 chifres, né, que se levantou um chifre pequeno entre eles, nos está revelando o quê? O reino do anticristo. E para poder, irmãos, provar para os irmãos, eu vou ter que falar, né, da revelação que João teve em Apocalipse, daquela besta de 7 cabeças e 10 chifres. Então eu vou mostrar uma ilustração dela, né, e explicar para os irmãos. No fim do vídeo, os irmãos vão ter uma compreensão exata do assunto. Então, irmãos, está aqui, né, uma ilustração da besta, né, que João teve aquela visão, né, no capítulo 17 de Apocalipse. Vamos lembrar que aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, o anjo disse para João, né, que aquelas cabeças simbolizam reinos, né, dos quais, irmãos, caíram 5 reinos, né? Um reino existia ainda, né, na época de João, e o outro reino ainda não tinha vindo, mas viria no futuro e duraria pouco tempo. Para nós entendermos, irmãos, essa revelação da besta, né, de 7 cabeças, 10 chifres, nós temos que entender que essas cabeças simbolizam reinos, né, que dominou sobre o povo de Deus. Então, lá no livro de Apocalipse, foi explicado para João, né, que desses reinos, 5 já haviam caídos, né, irmão? Então, vamos aqui, ó. Qual foi os 5 reinos que já tinha caído, ó? Egito, que escravizou o povo de Deus no Egito, né? A Assíria já tinha caído, né? Foi o império que escravizou, né? Dominou, escravizou, melhor dizendo, né? A parte do norte de Israel. A Babilônia, né? Que ela dominou, né? Escravizou o povo judeu, né? O reino do sul. O Império Medo-Persa, né? Que também dominou sobre o povo de Deus. E o Império Grego. E lá no Apocalipse, irmãos, nos fala, né? No 17 de Apocalipse, que 5 reinos, né? Ou 5 dessas cabeças, né, que são esses reinos, já tinham caído. Então está aqui, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. E fala, irmãos, que um existia. Qual era o império que existia na época de João? Roma, o Império Romano. Então, a 6ª cabeça nos revela o que? O Império Romano. E nós vemos, irmãos, que lá em 17 de Apocalipse fala que o 7º reino ainda não tinha chegado. Porém, quando chegasse, duraria pouco tempo. E que reino que é esse que durará pouco tempo? É o reino da besta, irmãos, que vai aparecer nos últimos 7 anos e vai perseguir a igreja, né, por 3 anos e meio. Então, irmãos, nota aqui que essa 7ª cabeça, os 10 chifres estão nela, porque esses 10 chifres na 7ª cabeça simbolizam o quê? Uma aliança de 10 reis, né? E esse chifre maior está simbolizando o quê? O anticristo. Então, irmãos, a 7ª cabeça é o reino do anticristo, que será composto por 10 reinos, né, que estarão sob o comando do anticristo, né, e levantará uma perseguição sobre a igreja de 3 anos e meio, né. Então, eu imagino que os irmãos tenham entendido, né, essa ilustração aqui, né, dessa besta, né. Agora nós vamos dar uma olhadinha lá no 17 de Apocalipse, só para confirmar, né, essa ilustração que eu expliquei para os irmãos. Aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 17, verso 9 e 10, né, que é para nós falar, né, do assunto da besta. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta, né, são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Ó. São também 7 reis. Ou seja, resumindo, as 7 cabeças está nos revelando 7 reis, ou 7 reinos, ó, dos quais caíram 5. Quais os 5 reinos que caíram, irmãos? Foi o Egito, a Síria, Babilônia, Império Medo-Persa e Império Grego. Esses 5 reinos caíram, né? Um existe. Qual o reino que existia na época de João? Roma.
e o outro ainda não chegou, quer dizer, vai chegar no futuro, né? Ó, e quando chegar, tem de durar pouco. Por que, irmãos, tem que durar pouco? Porque é o reino da besta. E como nós vimos, né, nos vídeos anteriores, o império da besta vai perseguir a igreja, né, por um tempo de 3 anos e meio, certo? Então, irmãos, os irmãos compreendem que a sétima cabeça, os 10 chifres, estão na sétima cabeça. E esses 10 chifres simbolizam o quê? 10 reis que estarão dando o seu poder e a sua autoridade à besta. Quer dizer, estarão se unindo ao anticristo. Ó, irmãos, no verso 12, ó. Os 10 chifres que viste, ó, são 10 reis. Esses 10 chifres, irmãos, estão na sétima cabeça, certo? Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, ó, com a besta, durante 1 hora. 1 hora aqui, irmãos, está falando de um tempo curto, né? Que é o tempo curto que o anticristo vai reinar. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que os 10 chifres, né, simboliza 10 reis, que não recebeu o reino ainda. Quer dizer, na época de João, quem estava reinando era Roma. Porém, esse reino, irmãos, vai vir no futuro, será o reino da besta, né? Os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, ó, com a besta. Quer dizer, esses 10 chifres são 10 reis que estarão aliados, né, junto com a besta, quer dizer, junto com o anticristo. Verso 13. Tem estes quem? Os 10 reis, né? Tem estes um só pensamento, ó, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, irmãos, a sétima cabeça nos revela o quê? 10 chifres, né, que são 10 reinos, né, fazendo uma aliança com o anticristo. E o anticristo, irmãos, reinando sobre quem? Sobre esses 10 reis. Então, a sétima cabeça nos revela uma aliança de 10 reinos, né? Sob o comando do anticristo. Então, vamos dar uma passadinha rapidinho na ilustração de novo. Então, irmãos, ó, ficou bem claro, ó, o que a sétima cabeça revela, né? 10 reis, né? Sob o comando do anticristo. Ou seja, a sétima cabeça está nos revelando o quê? O reino do anticristo. Então, irmãos, o quarto animal da profecia de Daniel é o mesmo assunto da sétima cabeça. O que a sétima cabeça da besta revela, o quarto animal também revela, porque os irmãos notam que aquele quarto animal, ele tem o quê? 10 chifres, e sobre aqueles 10 chifres sobe um chifre pequeno que domina sobre eles, nos revelando o quê? O mesmo assunto, irmãos, do que da sétima cabeça. Vamos lá dar uma ilustração, uma olhada na ilustração do quarto animal. Então os irmãos estão vendo aqui na ilustração, ó, o quarto animal, né? Foi assim que Daniel viu ele, com 10 chifres. E entre esses 10 chifres, né, subiu um que dominou sobre eles. Então, irmãos, esse quarto animal, o que ele nos revela? A mesma coisa que a sétima cabeça da besta revela. Ou seja, o reino do anticristo. Agora, irmãos, vamos fazer uma leitura desse quarto animal lá no profeta Daniel. Aqui, irmãos, ó, vamos ler onde fala sobre o quarto animal, ó, no verso 7. Ó, depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Irmãos, aqui Daniel já tinha visto os 3 animais anteriores, né? E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobre modo forte, ó, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaço, e pisava aos pés o que sobejava, e era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Ó, e tinha 10 chifres. Então aqui, irmãos, essas unhas, né, do quarto animal, esses dentes, né, tá falando do quê? Da ferocidade dele, do poder dele de devorar e fazer em pedaço. Quer dizer, será um reino, irmãos, forte, né, que vai esmiuçar, vai fazer em pedaço, né? Ó, era diferente de todos os animais, né, que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Irmãos, aquela sétima cabeça, nela está 10 chifres também. Ó, verso 8.
E estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual caíram 3 dos primeiros chifres. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, irmãos, nós nota que esse quarto animal com 10 chifres, subiu um chifre pequeno entre esses 10 chifres. Esse chifre que subiu entre os 10, irmão, o que está nos revelando? O chifre pequeno é o anticristo. Os 10 chifres do quarto animal nos revelam o quê? Os 10 reinos, irmãos, que estarão aliados com o chifre pequeno, que é o anticristo. Agora nós vamos descer um pouquinho aqui, irmãos, que aqui no próprio livro de Daniel vai explicar isso. Aqui, irmãos, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Ou seja, o reino da besta é um reino, irmãos, de 10 reis. É uma aliança de 10 reis. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, né? E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Ou seja, esse chifre que sobe entre eles, depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Nós vemos, irmãos, que lá na revelação de Apocalipse, o anticristo, ele domina, né, sobre esses 10 reinos, né? E aqui, irmãos, nós temos a revelação que ele vai ter que, desses 10, ele vai ter que abater a 3 para poder dominar sobre eles, né? Então nós vimos aqui, os 10 chifres correspondem a 10 reis, né, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que a mesma coisa que a 7ª cabeça com 10 chifres lá da besta nos revela, o quarto animal de 10 chifres nos revela a mesma coisa. Então, irmãos, o quarto animal não é o Império Romano. O quarto animal é o Império da Besta, né? Nós vimos, irmão, lá na figura da besta, que ali naquela revelação, a 6ª cabeça era o Império Romano. E o 7º império, que é o da besta, né? Viria no futuro, duraria pouco tempo, irmãos. Os irmãos estão compreendendo? Então fala a respeito do quê? Do reino da besta. O quarto animal, irmãos, está nos revelando a mesma coisa. Verso 25, proferirás palavras contra o Altíssimo. Quer dizer, o reino da besta, a religião que eles vão seguir, irmãos, será uma religião blasfema. Quer dizer, tudo que essa religião ensina é uma blasfêmia contra o nome de Deus. Proferirás palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Irmãos, um tempo se refere a 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então, irmãos, em outras palavras, o que está sendo revelado aqui no verso 25, irmãos? Que esse reino vai perseguir o povo santo por 3 anos e meio. E nós vemos, irmãos, que o tempo de agir lá em Apocalipse da besta faz referência ao quê? A 42 meses, né? Esses 42 meses correspondem ao quê, irmãos? 3 anos e meio. Então, irmãos, assim como lá no Apocalipse revela, né, que o reino da besta vai perseguir o povo, né? O povo santo, a igreja, por 3 anos e meio, né? Aqui, irmãos, dentro da revelação desse quarto animal com 10 chifres, está falando a mesma coisa, né? Que vai perseguir a igreja por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que corresponde o quê? A 3 anos e meio, Verso 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. Então, irmãos, o que está sendo revelado aqui? Que depois desses 3 anos e meio, né, de perseguição, né, que o anticristo vai levantar sobre o povo santo e sobre a igreja, né, se assentará o tribunal de Cristo para tirar o domínio do reino da besta
e para destruir o reino da besta e consumir ele até o fim. Então, irmãos, depois que a igreja passar por 3 anos e meio, né, de grande tribulação, né, de perseguição, Jesus Cristo estará retornando, né? E lá no tribunal de Cristo, nós não podemos confundir, irmãos, o tribunal de Cristo com um juízo do trono branco. Ambos ocorrem em tempos diferentes. O tribunal de Cristo, irmãos, julgará o quê? O reino da besta e condenará o reino da besta. Isso, irmãos, nós vamos ver aqui dentro da profecia de Daniel, né, no capítulo 7 mesmo. Eu estou lendo resumido. Os irmãos podem ler todo o capítulo 7 em casa, né? Sem problema nenhum. E depois meditar. Aqui, irmãos, é Daniel capítulo 7, né? O mesmo capítulo, né? Verso 11 e 12, ó. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Esse chifre, irmãos, é o anticristo. Essas palavras insolentes falam do quê? Da blasfêmia, porque a religião do anticristo será uma religião blasfema que se oporá a Cristo. Qual a religião hoje, irmãos, que fala que Cristo não é o Filho de Deus? Eu vou adiantar aqui para os irmãos, é o islamismo. Eu entendo que o anticristo virá do islamismo, irmãos. O islamismo ensina que Alá é o único Deus, que Jesus era apenas um dos profetas, não era o Filho de Deus que morreu pelos pecados, ou seja, é uma religião que blasfema, né, melhor dizendo, sobre a verdade. Ó, então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Ó. Verso não, irmãos, está no verso 11 ainda, né? Estive olhando, ó, e vi que o animal foi morto. Qual animal, irmão? O quarto. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então, nessa revelação, nessa visão, o que João não, irmãos, perdão, o que Daniel está vendo? O corpo do o animal sendo morto e o corpo dele sendo queimado. O que isso nos revela? A vitória de Jesus Cristo sobre o reino da besta. A destruição do reino da besta. Então, irmãos, nós vemos aqui o quarto animal sendo morto e queimado. Irmãos, se o quarto animal é o Império Romano, fica aqui uma pergunta. Ele foi queimado? Ele foi destruído? Ele caiu, sim, porém não foi destruído. Aqui, irmãos, quando fala que o animal foi morto e o corpo dele entregue para ser queimado, está revelando o quê? A vitória de Jesus Cristo sobre o reino da besta, revelado no quarto animal. Então, irmãos, nós vemos que esses animais, né, simbolizam o quê? Reinos, né? O quarto animal está revelando o quê? O reino da besta. Assim como lá em Apocalipse, a 7ª cabeça da besta está revelando o reino da besta, que é o reino do anticristo. Verso 12, ó. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, lhes foi dado prolongação de vida, por um prazo e um tempo. O que está querendo dizer, irmãos? Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Animais, irmãos, simboliza o quê? Reinos. Então, o que está nos revelando? Que depois que o animal, né, o quarto animal, que é o reino da besta, for morto e destruído, que é a vitória de Cristo sobre o reino da besta, será tirado, irmãos, o poder dos outros reinos. Ó, contra os outros animais foi-lhes tirado o domínio. Todavia, lhes foi dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então nós vemos aqui, irmãos, que está nos revelando o quê? Reinos da terra perdendo o domínio e o poder, porque esse domínio e esse poder será dado a Cristo e à igreja, que dominará e reinará sobre esse mundo no tempo do milênio. Então está falando aqui que foi dada uma prolongação de vida, né, para esses animais, que simboliza, né, os reinos que sobrarem, né, depois da batalha do Armagedon. Então, irmãos, qual que é esse prazo e esse tempo? 1000 anos, porque nós vemos em Apocalipse que depois que Jesus destrói o reino da besta, ele inicia um reino de 1000 anos sobre a terra, né? E depois dos 1000 anos, irmãos, né, Satanás ele é solto, né, sai a enganar as nações
e por fim é consumido, né? Chove fogo sobre ele, né? E ele é julgado no julgamento do trono branco. Então, irmãos, o verso 11 e o verso 12 está nos revelando o quê? O reino da besta sendo destruído. E os outros reinos, irmãos, né, que não aceitou a marca da besta, tendo uma chance no reino milenar. E essa prolongação de vida que está sendo dado aqui, irmãos, está se referindo ao quê? Ao milênio. Então, os irmãos estão entendendo, né? Eu vou voltar para a ilustração de novo. Os irmãos estão entendendo aqui, ó, na ilustração, ó, quando nós falou do assunto da besta de 7 cabeças, né, e 10 chifres, a 7ª cabeça com 10 chifres nos revela o que, irmãos? O reino da besta, né, que é formado por uma aliança de 10 reis, né, e sob o domínio do anticristo. Agora nós vamos voltar lá na ilustração do 4º animal. E os irmãos estão vendo aqui, ó, esse 4º animal que tem 10 chifres, né? Como nós vimos ali no texto, que sobe um entre eles e domina sobre eles, né? E levanta uma perseguição sobre a igreja. Então nós vemos que esse 4º animal, ele nos revela também o reino do anticristo, né? Que será composto, né, por 10 reinos, né? Sob o domínio do anticristo. E nós vemos lá que esse reino perseguirá o povo santo por um tempo, 2 tempos, né? E metade de um tempo, ou seja, o reino da besta aqui, né, que é revelado no 4º animal, ele persegue a igreja por 3 anos e meio, até que Jesus Cristo retorna, né, julga esse reino, né, nações que não receberam o reino da besta, que não receberam a marca da besta, entrarão no milênio, né, e serão dominados sobre a igreja, dominado pela igreja por Cristo por 1000 anos. Então agora, irmãos, eu quero ler rapidinho Apocalipse, capítulo 13, só para fazer um acréscimo, né? E nós encerrar o assunto. Aqui, irmãos, ó, Apocalipse capítulo 13, nós não vamos ler tudo, né? Porque o vídeo já está ficando grande. Verso 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, né? E sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, irmãos, nós já tratamos desse assunto, né? Já expliquei para os irmãos o que simboliza, né, a besta, né, naquela ilustração, né? As 7 cabeças dela, né? A qual a 7ª com 10 chifres revela o reino do anticristo, né? Então isso daqui nós já falamos, ó. Agora, irmãos, veja que interessante, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui, irmãos, a besta que vai se levantar no fim dos tempos para perseguir a igreja, João está tendo a visão que ela era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. O que isso nos traz em mente, irmãos? Os 3 primeiros animais da profecia de Daniel. Vamos lá dar uma olhada? Os irmãos estão vendo aqui, ó, o primeiro reino, né? Leão, que é o Império Babilônico. O urso, que é o Império Medo-Persa. E o leopardo, que é o Império Grego. Então, irmãos, o reino da besta está remontando esses reinos. O leão, irmãos, hoje, que antigamente era Babilônia, hoje é o atual Iraque. O urso, irmãos, que representava o Império Medo-Persa, hoje é o atual Irã. E aqui o leopardo, irmãos, faz referência ao Império Grego. Mas, irmãos, mais especificamente, a parte que o Seleucida, né, dominou, porque o Império Grego foi dividido em 4, né, entre os 4 generais de Alexandre o Grande, né, e nós vimos, irmãos, que o Império Seleuco ficava ao norte de Israel, né, e dali surgiu quem? Antíoco Epifânio, que era uma tipologia do anticristo. Ou seja, esse 4º animal, irmãos, né, que é o Império Grego, está fazendo referência mais especificamente à parte do norte, né,
do Império Grego, que ficava ao norte de Israel, que era o Império Seleucida, né? Que falava de quais nações, né? Falava de Turquia, né? E Síria. Então, irmãos, eu tenho uma ilustração também, né? Que mostra esses reinos, né? Eu vou mostrar para os irmãos aqui. Então, irmãos, tem uma pequena ilustração aqui, ó, tá vendo? Nós vimos, né, que a besta que João vê, ela era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Então, aqui, irmãos, o leopardo está fazendo referência à Síria, né? E mais acima tem a Turquia, né? Aqui, ó, o leão, a antiga Babilônia, que é o atual Iraque. E o urso, irmãos, ao antigo Império Medo-Persa, que é o atual Irã. Então, eu vou mostrar aqui uma outra ilustração, né, desses reinos, né, para os irmãos. Aqui, irmãos, outra ilustração, né, tá até escrito em inglês. Ó, o leopardo faz referência à Turquia e Síria, né, que era a parte norte do Império Grego, né, da onde saiu o Antíoco Epifânio, que era uma tipologia do Anticristo. Ó, o leão, a Babilônia, o antigo Iraque. Perdão, a antiga Babilônia, que é o atual Iraque, né? O urso, o antigo Império Medo-Persa, que é o atual Irã. Então, irmãos, está nos revelando o quê? Esse reino, né? Esse conjunto de nações, né? Que está ao norte aqui, ó, bem pequenininho de Israel. Aqui, irmão, nós estamos vendo que aqueles animais, né? Tá formando o corpo da besta. Essas nações hoje, irmãos, são nações que professam a fé islâmica. Além dessas 4 nações, mais 6, irmãos, estarão aliadas ao anticristo, né? E pelejarão, né? Levantarão sobre a igreja, né? Uma perseguição de 3 anos e meio. Os irmãos lembram que aquele chifre pequeno que domina entre os 10 no quarto animal, ele persegue o povo santo por 1 tempo, 2 tempos e metade de outro tempo, né? Que simboliza o quê? 3 anos e meio. Agora nós vamos ver aqui em Apocalipse, irmãos, que Apocalipse também nos está revelando uma perseguição de 3 anos e meio. Aqui, irmãos, Apocalipse 13, verso 5. Ó. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância. Então, irmãos, nós vemos que aquele chifre pequeno, irmãos, lá na revelação do quarto animal, ele fala o quê? Ele fala blasfêmias. E aqui no verso 5 de Apocalipse está revelando que essa besta também profere arrogância, né? Que é blasfêmia. Ó. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, ó. E autoridade para agir 42 meses. Irmãos, o que é essa autoridade para agir por 42 meses? Perseguir a igreja por 42 meses. 42 meses nos revela o quê? 3 anos e meio. Assim como 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo nos revela 3 anos e meio, 42 meses, irmãos, nos faz referência o quê? A 3 anos e meio também, de perseguição. Então, os irmãos notam como que a 7ª cabeça, né, da besta do Apocalipse revela o reino do anticristo. Os irmãos notam que aqui em Apocalipse nos revela, né, uma perseguição de 3 anos e meio sobre a igreja. Então, irmãos, lá na revelação do quarto animal, está nos revelando essas mesmas coisas. Então, irmãos, guarde isso na cabeça. O quarto animal não é Roma. O quarto animal é o império e o reino do anticristo. Ó, verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome. Qual é a religião que prega que Alá é o único Deus? É o Islã. Ó, e lhe difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Irmãos, o Pai e o Filho habitam no céu. O islamismo, eles blasfemam contra o Pai e o Filho, porque eles falam que o único Deus é Alá. E eles falam que Jesus Cristo era apenas um profeta e não um filho de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, uma blasfêmia, né, contra Deus, contra o Filho. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, irmãos, o vídeo aqui já está chegando em 35 minutos, né? Eu espero, né, que os irmãos tenham entendido que a 7ª cabeça da besta e o quarto animal da visão da revelação de Daniel
nos revela o mesmo assunto, né? Então, irmãos, os irmãos entenderam que... Eu vou colocar aqui na ilustração de novo. Aqui, ó, o quarto animal com 10 chifres sobre os quais se levantou um sobre eles. Está nos revelando o que, irmãos? O reino do anticristo, que será uma aliança de 10 reis que estarão, esses 10 reis, sob o poder do anticristo, né? E vai perseguir a igreja, né? Vai tentar devastar e destruir Jerusalém. Porém, quando Jesus Cristo retornar, ele estará julgando o reino da besta, né? Depois o Senhor Jesus estabelecerá seu reino milenar. Nações que não aceitaram o reino da besta estará tendo uma outra chance, irmãos, no reino milenar. Depois desse reino de 1000 anos de Cristo e a igreja sobre a terra, Satanás ele vai ser solto, né, da prisão dele, vai sair a enganar as nações, né? Infelizmente vai conseguir, e depois, irmãos, será consumido de novo. Estabelecerá nesse tempo que o julgamento depois disso, né, do trono branco. E depois do trono branco, né, virá a eternidade futura. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido, né, que o quarto animal aqui nos revela o que? O reino do anticristo e não o Império Romano. Eu peço para os irmãos, né, se inscrever no canal, né, clicar aí no sininho de notificação para quê? Para que os irmãos possam estar recebendo notificação de novos vídeos, né? E compartilhe com mais irmãos também. Vou encerrando o vídeo aqui, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né? Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.